preconceito em concurso de beleza. Polícia Civil do Distrito Federal identifica autores de publicações racistas em aplicativo de mensagens. Este é mais um caso de racismo aqui no país. Termômetros com mercúrio vão sumir das prateleiras. A medida faz parte de uma tendência mundial para minimizar o impacto do metal pesado no meio ambiente. Opostos preocupantes. Fome e obesidade crescem no país. Moderação, equilíbrio é a chave para qualquer sucesso, principalmente na saúde. E ainda, nos 30 anos da Constituição, STJ busca resgatar o papel de Tribunal da Cidadania. Já foi um avanço de contenção, mas nós precisamos mais. Um Tribunal Superior não tem o papel de rejulgar as causas dos tribunais de justiça. Olá, boa tarde. Boa tarde. De um lado, a falta, do outro, o excesso. Quando a gente fala de alimentação, os dois lados significam problema. Uma pesquisa da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação mostrou que aqui no Brasil o índice de pessoas que sofrem com a fome e a obesidade está aumentando. O anúncio e a divulgação dos números sobre a fome e a obesidade foram feitos nesta semana, que marca a campanha mundial para a alimentação. Em diversos pontos do planeta, esse é o momento para pensar nas formas mais saudáveis de se alimentar e evitar o desperdício. Eu acho que, por exemplo, os produtos deveriam ser mais acessíveis às populações mais carentes. Pode falar de desperdício, de reaproveitamento, uma série de coisas, mas, enfim, acabar com a fome é o foco que nós temos que ter daqui para frente, né? A pesquisa feita em 2017 mostra que em todo o mundo, 821 milhões de pessoas estavam em grave situação de insegurança alimentar, ou seja, passavam fome. É o terceiro ano de aumento nesta estatística. No Brasil, mais de 5 milhões e 200 mil pessoas ficaram pelo menos um dia sem consumir nenhum tipo de alimento. A meta é zerar a fome até 2030. Mas a fome não é o único problema apontado pela pesquisa. O número de pessoas que sofrem com a obesidade também aumentou. Em todo o planeta, são 672 milhões de obesos. 1 a cada 8 pessoas está acima do peso. Aqui no Brasil, são 33 milhões de pessoas sofrendo com a obesidade. Moderação, equilíbrio é a chave para qualquer sucesso, principalmente na saúde. De um lado, nós temos, a saúde tentando combater a obesidade e do outro nós temos a indústria querendo empurrar o produto na gente. Este advogado atua na área da saúde. Ele explica que os impactos tanto da fome quanto da obesidade para o sistema de saúde do país são diretos. Segundo ele, é preciso agir de forma imediata para alcançar as metas definidas pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. O Brasil, quando ele assina tratados internacionais especificamente nessa área, ele precisa ter uma contrapartida imediata que não seja emergencial, que seja preventiva. A pessoa comete um erro, é punida por isso, mas em muitos casos não aprende a lição e volta a praticar o mesmo ato. Por isso que apenas punir nem sempre é a forma mais eficaz de resolver uma situação. É como pensa o Judiciário Paraibano, que quer implementar ainda este ano uma técnica chamada justiça restaurativa. Nesse caso, o diálogo é o principal aliado. Na justiça restaurativa, a mediação vítima-ofensor implica dialogar outras dimensões do problema, que não apenas a sanção, como, por exemplo, a reparação de danos emocionais. Segundo a juíza Antonieta Maroja, a iniciativa conjunta visa, sobretudo, estabelecer essa cultura de pacificação. Nós vamos tentar restabilizar as relações sociais que envolvem não só esse adolescente que foi tido como agressor e a sua comunidade, mas também da vítima para com esse adolescente e da vítima até mesmo com relação à sua comunidade. E buscando sempre uma restauração dessas vidas. Buscando a interconexão de ações entre as instituições e apoiando a expansão dos princípios e das técnicas restaurativas como mecanismo de acesso à paz social, o presidente do TJPB, Joás de Brito, anunciou que o tribunal deverá promover, ainda este ano, um curso de capacitação sobre o assunto voltado para magistrados, servidores e voluntários. É uma iniciativa bastante louvável e é necessário que haja um treinamento próprio para que nós possamos aprimorar
o sistema restaurativo, que é de grande importância para o judiciário e para a sociedade como um todo. Outra finalidade dessa iniciativa é ver cumprida no Poder Judiciário do Estado a resolução número 225/2016 do CNJ, que trata da implantação da justiça restaurativa no âmbito do judiciário. Há uma necessidade da gente fomentar essa ideia da justiça restaurativa, por isso trabalhamos com o tema na capacitação e buscamos essa parceria com o Judiciário para que de fato se efetive e se mostre, se multiplique esse sentimento de pacificação através do serviço da justiça restaurativa. E depois do intervalo, vamos falar sobre racismo, um crime que não tem direito à fiança. É importante que as pessoas realmente denunciem, vão à delegacia, registrem boletim de ocorrência, para que dê prosseguimento para isso, para que um dia as pessoas entendam que isso é um crime. Apesar de ser considerado um crime inafiançável e que não prescreve, o racismo ainda faz milhares de vítimas aqui no Brasil. Em um caso recente, candidatas negras de um concurso de beleza foram vítimas de agressões em um aplicativo de mensagem. O sonho de se tornar modelo fez com que 180 jovens se reunissem neste shopping do Distrito Federal para participar de um concurso e uma série de oficinas. 32 foram selecionadas. Mas o que deveria ser um final de semana de aprendizado se transformou em revolta. O motivo são estes comentários racistas feitos por 3 adolescentes e um adulto em um grupo do WhatsApp. Eles se referiam de forma agressiva às fotos das participantes negras do concurso. Rapidamente as publicações se espalharam pela internet e ganharam repercussão nacional. Com as provas, os organizadores foram à delegacia registrar um boletim de ocorrência. O caso passou a ser investigado como crime de racismo. Ele é inafiançável e imprescritível. O crime foi realmente caracterizado como racismo e não injúria racial, porque geralmente o que acontece muito, esse tipo de atitude, ser caracterizado como injúria racial e acaba tendo uma pena muito branda, acaba não acontecendo nada, na verdade, vamos dizer assim, né? A justiça ainda é muito falha em relação a isso. Esta advogada explica que o racismo e a injúria racial são crimes diferentes, já que um atinge a coletividade e o outro indivíduo vítima das ofensas. O procedimento foi correto. E o mesmo procedimento vale para a injúria racial, que é aquele xingamento que a gente está acostumado a ver por aí, em que a pessoa deve reunir o máximo de provas que ela tiver, principalmente testemunhal, se gravou, se foi uma ofensa pela internet, então fica mais fácil ainda, você grava e leva, mas é importante que as pessoas realmente denunciem, vão à delegacia, registrem boletim de ocorrência, para que dê prosseguimento para isso, para que um dia as pessoas entendam que isso é um crime, que não é simplesmente falei, pronto, acabou e não tem nenhuma consequência, e que elas vão responder por isso perante a justiça. E para conversar com a gente sobre esse assunto, está aqui o advogado criminalista Radan Akai. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Para começar essa conversa, explica para a gente a diferença entre injúria racial e racismo. São coisas bem diferentes. Bom, é o seguinte, há muita confusão entre o conceito de racismo e preconceito e discriminação racial. O racismo dá ideia, é uma expressão que dá ideia de teorias, de crenças, baseado na hierarquia de raça, então a superioridade de raça. Isso está muito ligado à nossa cultura, não tem como separar isso da história do Brasil. E a discriminação, ela está ligada com a violação da diferença da igualdade, o princípio da igualdade. O que é? Você discriminar pessoas, separar, distinguir pessoas uma da outra em razão do credo, da raça, do sexo, credo religioso, do trabalho. Então, nós temos que delimitar o que uma expressão quer dizer e a outra. E as condições são diferentes também? São. A lei do racismo, há uma lei própria, especial, 7716 de 89. Enquanto que o crime de injúria racial ou injúria preconceituosa está previsto no Código Penal, no artigo 140, parágrafo 3º. Agora vamos fazer uma linha do tempo, porque avançamos muito, né, nessa seara no que diz respeito à legislação, né? Traça um panorama rapidamente do que tínhamos no passado e o que alcançamos hoje. É importante para o brasileiro entender que a prática do racismo em si ela é muito antiga. Se a gente olhar na linha do tempo, na época do Hitler, ele provocou uma guerra em razão de uma raça. E no Brasil, voltando para o Brasil, na época das codificações, das ordenações filipinas, nós tínhamos na legislação, no Código Criminal, a obrigação das pessoas judias e dos mouros andar
com uma fantasia, com os adereços. E se não andasse, eram punidas. Isso era uma forma de se colocar superior a outras raças. Então, daí, o Brasil, em 1830, criou o seu Código Penal próprio, que foi o primeiro Código Penal. E nesse código também havia práticas discriminatórias. Tá? E em 1890, que foi o Código do Republicano, também tinha algumas práticas preconceituosas. Por exemplo, mendicância, vadiagem, tá? Era uma discriminação também religiosa. Então, nós temos que olhar essa linha do tempo, porque a lei de racismo, 7716 de 89, ela é oriunda de um fato que aconteceu na década de 80 com o motorista do Afonso Arinos. O motorista dele levou ele a um restaurante e foi proibido de entrar. Então, a partir daí, surgiu uma grande discussão sobre a prática do racismo. Foi a primeira tipificação propriamente dita no ordenamento brasileiro. Avançamos devagarzinho, a gente consegue alcançar aí Exatamente. bons resultados, né? Muito obrigada. Infelizmente, o nosso tempo é curto, esse assunto rende mais informações e esclarecimentos, mas fica para uma próxima. Obrigado pela participação. Obrigado, doutor, pela participação. Eu que agradeço. Ainda falando sobre racismo entre mulheres brancas e negras, a igualdade de direitos ainda não é uma realidade. Elas sofrem mais preconceito, têm salários menores e são a maioria entre as vítimas de feminicídio. O que as mulheres querem é igualdade. Igualdade de direitos e de condições de uma vida digna e justa em todos os aspectos. A gente não consegue, pensando nas políticas que foram aplicadas até hoje, quando que nós vamos poder pensar numa situação de igualdade entre mulheres brancas e mulheres negras no mercado de trabalho. Esta produtora de eventos foi xingada por um rapaz enquanto estava na fila de uma boate. Ele disse que Cláudia não poderia estar ali por causa da cor da pele. O caso foi parar na delegacia e deixou uma marca profunda, porque, segundo ela, o preconceito dói. É vitimismo, não é vitimismo. Passa por aquilo que a gente passou, passa por uma palavra, a palavra machuca. Hoje eu luto contra isso, hoje eu luto junto com outras mulheres como eu, que precisa de apoio, precisa de abrir a boca para falar sobre isso. Uma palavra preconceituosa também marcou a Adriana. Ela foi discriminada quando criança por causa da raça. A Adriana queria ser aeromoça quando crescesse e o preconceito veio de uma pessoa de quem ela jamais podia esperar, um professor. Ele falou, você nunca vai ser, porque você é negra. Não existe aeromoça negra. Eu fazia francês, eu estudava, eu tirava notas boas, mas o fato de eu ser negra e ter o cabelo crespo, afro, para ele era um empecilho. E eu tinha 10 anos de idade. Eu desisti de ser aeromoça, mas não desisti de lutar contra isso, contra esse preconceito. Embora todas as mulheres possam ser vítimas, a violência também é maior contra as negras. Apesar da Lei Maria da Penha, que completou 12 anos, o número de feminicídios no Brasil cresceu 35% entre a população negra. Já contra as mulheres brancas, o número de casos caiu 2%. Estudiosos afirmam que esses números sofrem influências de alguns fatos históricos, como a escravidão. O Anuário Brasileiro de Segurança mostra que o número de mortes violentas de mulheres no país é assustador. 64% das mulheres assassinadas são negras e o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. O que a gente precisa, de fato, é de uma mudança estrutural, é de uma mudança profunda. E isso leva tempo, porque exige a vontade política de governos, exige também que a própria sociedade se conscientize na participação nesse processo de mudança. Mas o que a gente pode considerar é que há sim uma mudança positiva. Uma dessas mudanças vem no âmbito da legislação. A Lei Marielle Franco, de 2018, determinou que as escolas públicas e privadas do Rio de Janeiro realizem debates e palestras para incentivar a reflexão sobre o genocídio de mulheres negras. Essa lei veio para defender as negras e reconhecer a situação de violência pela qual elas passam. O Código Penal é claro quando trata de crimes de injúria racial, racismo e genocídio. E a realidade demonstra que os agressores que praticam esses crimes se aproveitam do grau de vulnerabilidade das mulheres negras. Quando pensamos na situação estrutural das mulheres negras no Brasil, vemos e reconhecemos que todas elas passam pelas mesmas dificuldades em razão da supressão de direitos.
essa supressão de direitos precisa ser evitada, essa supressão de direitos precisa ser sanada por meio de políticas públicas, não por meio do direito penal. E no próximo bloco, adeus aos termômetros com mercúrio. A fabricação, comercialização e importação desse tipo de termômetro serão proibidos a partir de 1º de janeiro de 2019. Moedas digitais. Ainda não existe uma regulamentação sobre compra e venda dos chamados bitcoins. E diante disso, um banco encerrou uma conta corrente que era usada para intermediar o comércio dessas moedas digitais. O caso foi parar na justiça porque a empresa de bitcoins acusou o banco de prática abusiva. Uma moeda que não existe fisicamente. Criadas em 2009, as moedas digitais, ou criptomoedas, são negociadas em uma plataforma 100% digital. Todo o processo de compra é realizado por meio de uma rede descentralizada e cada investidor ou vendedor de moedas digitais armazena suas criptomoedas nas chamadas carteiras digitais. A instabilidade dos bitcoins e a falta de regulamentação das moedas virtuais levou um banco a encerrar conta corrente usada para intermediar a comercialização da moeda digital. O caso foi parar na justiça, onde a empresa alegou que a decisão foi unilateral, que configura a prática abusiva de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. A empresa de bitcoins afirmou ainda que a conta corrente é essencial para os negócios e que não gera nenhum prejuízo ao banco. No STJ, a instituição financeira se defendeu, dizendo que agiu de acordo com as determinações do Banco Central, ao notificar o autor antecipadamente sobre o encerramento da conta e que o contrato de conta corrente prevê a possibilidade desse tipo de rescisão. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio Belize, acolheu os argumentos do banco e afirmou que não há ofensa ao direito do consumidor no caso analisado, pois o serviço bancário não influencia na circulação ou na utilização das moedas virtuais que não dependem de intermediários, já que permitem operação direta entre vendedor e comprador. Além disso, o relator destacou que o encerramento do contrato de conta corrente é direito das partes contratantes, desde que haja prévia e regular notificação, como ocorreu no caso. Ao analisar o recurso, a terceira turma entendeu que o encerramento de conta corrente utilizada para intermediar a comercialização de moeda virtual não configura prática comercial abusiva. Você ainda tem em casa aqueles termômetros com mercúrio? Pois é, eles vão sumir das prateleiras. É que a partir de janeiro do próximo ano, o Brasil não poderá mais importar, fabricar e nem vender esse tipo de termômetro. A decisão é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O mercúrio está presente em termômetros para medir a temperatura corporal e são usados em estabelecimentos hospitalares e residências. O contato do mercúrio com o ambiente externo e ser humano pode causar intoxicação e problemas neurológicos sérios. Por isso, a fabricação, comercialização e importação desse tipo de termômetro e aparelho para medir pressão com metal serão proibidos a partir de 1º de janeiro de 2019. Na resolução, a Anvisa determina que todos os aparelhos com essa característica terão os cadastros cancelados e a desobediência caracteriza a infração sanitária. A punição administrativa é multa que varia entre R$2.000 e R$1,5 milhão de reais. Essa resolução de proibição da importação, comercialização e utilização em serviço de saúde de termômetro de mercúrio e medidor de pressão de coluna de mercúrio foi motivada pela Convenção de Minamata, realizada em 2013 na cidade de Minamata, no Japão, na qual o Brasil e mais 127 países participaram dessa convenção, visando a redução da emissão de mercúrio na natureza, provocando agravo à saúde. Quem descumprir também pode responder na esfera penal. Produzir, armazenar, transportar produtos, em especial o mercúrio, isso leva à concepção, ao delito do crime. O Brasil é um dos 140 países signatários da Convenção de 2013, ratificada em 2017. Além de recomendar o fim de produtos com metal, o acordo também trata das minas de mercúrio e como lidar com as áreas contaminadas. A medida faz parte de uma tendência mundial para minimizar o impacto do metal pesado no meio ambiente. E como substitutos desses produtos estão os medidores digitais. Essa substituição já vem acontecendo gradativamente
gradativamente. Segundo a Anvisa, um levantamento de setembro deste ano apontou apenas 3 registros de termômetros com coluna de mercúrio, enquanto os digitais têm mais de 60. Alguns estados, como São Paulo e Santa Catarina, já proibiram esse tipo de termômetro em serviços de saúde. O elevado número de processos que chega ao STJ é uma das preocupações da Corte. Criado pela Constituição Cidadã para ser o guardião da lei federal, o STJ vem se transformando numa instância revisora. E para devolver ao Tribunal da Cidadania o seu papel constitucional, leis já foram criadas e propostas de emenda à Constituição tramitam no Congresso Nacional. É o que você acompanha agora na reportagem especial sobre os 30 anos da Constituição. A democratização do acesso à justiça, estimulada pela Carta de 88, aumentou significativamente o volume de processos no judiciário. No Superior Tribunal de Justiça, corte responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, o número de julgamentos não para de crescer. No primeiro ano, o tribunal julgou 3.700 processos. Uma década depois, em 99, encerrou os trabalhos com 128 mil julgados. Número que em 2017 saltou para 478 mil. O lado positivo é que mostra o interesse, a vontade de levar as pendências ao judiciário. E a parte negativa é que faltam braços e corações para dar conta de tanto trabalho. Essa progressão geométrica da demanda, que não foi prevista pelos constituintes durante a criação do STJ, forçou os poderes públicos a pensarem em novos mecanismos de gestão processual para melhorar a vazão de processos. Um deles é o Instituto dos Recursos Repetitivos, implementado pelo STJ em 2008. A aplicação dos recursos repetitivos nesses últimos 10 anos garante celeridade e segurança jurídica no julgamento de processos que tratam da mesma controvérsia e afetam diretamente a vida de milhares de brasileiros. É importante que a decisão seja fixada e de tal maneira divulgada que possa ser aplicada por toda a justiça de primeira e de segunda instância, né? Já foi um avanço de contenção, mas nós precisamos mais. Um tribunal superior não tem o papel de rejulgar as causas dos tribunais de justiça, dos tribunais regionais federais, ou seja, dos tribunais de apelação. Sob essa perspectiva do papel constitucional do Superior Tribunal de Justiça, tramita no Congresso o mecanismo de contenção da demanda que os magistrados do STJ julgam ser o mais eficiente, a PEC da relevância da questão federal. A proposta de emenda à Constituição prevê que o recurso especial, mecanismo utilizado para contestar perante o STJ uma decisão proferida por Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, pode ser recusado caso não haja questão federal de relevância a ser decidida pelo Tribunal da Cidadania. A PEC ela é fundamental para o trabalho do Superior Tribunal de Justiça. O tribunal, que é o guardião do direito federal, não é uma quarta instância revisora das decisões dos tribunais locais. Não foi para essa finalidade que o tribunal foi criado. O volume só atrapalha o desempenho do tribunal. O STJ está brigando e com justa razão, talvez por aí, né, com a relevância da questão federal que nós estamos tentando implantar na Constituição, consiga uma barreira efetiva para segurar aquelas demandas, porque o repetitivo não serve para segurar o número de demandas. Começa a se estabelecer agora uma visão racional do papel dessas cortes, de interpretar, por último e em definitivo, traçando pautas de comportamento da sociedade, o direito federal infraconstitucional. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima tarde para você, um ótimo fim de semana também. Boa tarde para você, a gente se vê na segunda-feira que vem. Tchau.